Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 75º episódio com o tema Quando a resposta da sua oração é um não. E esse é o nosso último episódio da temporada. Quanta coisa aconteceu ao longo desse ano, né? Inclusive uma curiosidade, né? Nessa temporada teve metade dos episódios que teve na primeira temporada. A primeira temporada havia tido 50 episódios, essa segunda teve apenas 25, né? Por inúmeros fatores, vocês sabem, né, que eu dei aquela pausa longa no começo do ano, só retomei em abril, coisa e tal. Eu acho que eu me obriguei muito na primeira temporada a gravar de qualquer jeito, em qualquer condição, em qualquer circunstância. Na segunda eu fui mais equilibrado, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, mas também entrou aí o nosso quadro novo, Fragmentos de Vida, que é onde eu faço a leitura dos textos ao longo do ano, né? Textos autorais que eu criei, que eu construí, compartilho com vocês esses textos apenas no Spotify. Que bom ter vocês aqui, minha gente. Que bom ter tido a companhia de vocês ao longo do ano. Então, quero agradecer imensamente por quem sempre esteve presente, por quem chegou agora, por quem deseja continuar. Bem-vindos, né? Gostaria de convidar vocês para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse, né? Inclusive, quando isso acontece, vocês compartilharem com outras pessoas, eu percebo que existe uma diferença, né, no número de pessoas que assistem. Então, que bom, que bacana poder contar com o apoio de vocês. Isso faz muita diferença. O retorno, né, das mensagens que vocês mandam, enfim. Tudo isso, como é bom saber, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, se eu tivesse tempo, não sei o que lá, eu faria isso como hobby, faria não sei o que lá. E quando as pessoas me perguntam sobre o podcast, não tem o retorno financeiro. Mas tem tantas coisas que as pessoas gostariam de fazer como hobby. Por que não eu não transformar o podcast nesse lugar do meu hobby, que eu realmente amo muito fazer isso, compartilhar essas histórias e saber que eu ajudo tantas pessoas, né? Que quando eu recebo essas mensagens de retorno, é muito gratificante. Então, muito obrigado por tudo, por todo esse retorno, por quem compartilha, por quem curte, por quem comenta, por todo esse feedback faz muita diferença e é o que me dá o gás para continuar compartilhando essas histórias com vocês, né? Que seja uma jornada resiliente de muito autoconhecimento, porque o nosso podcast ele é centrado nisso, né? Na questão de autoconhecimento e das relações, relações amorosas, relações familiares, relações de amigos, e a gente vai aprofundando em cada uma delas, né? E quando eu falo, quando a resposta à sua oração é um não, é muito baseado nas minhas próprias experiências, né? E também eu abranjo aí para a religião a qual você siga, né? Eu vou me basear na minha religião, mas de acordo com as suas crenças, você leva essas experiências que eu vou compartilhar para a sua crença, para a sua religião, vendo de que forma você pode fazer isso, né? Quais são os aprendizados que você tem de acordo com essa sua relação com a sua religião. Então, gostaria de começar dizendo uma frase que eu acho muito impactante, sabe? Que me trouxe muito aprendizado, que é todo não de Deus é uma forma de proteção. A gente acha que as pessoas só nos amam, só gostam da gente quando dizem sim, quando fazem aquilo que a gente quer, que dizem aquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Mas nem sempre isso acontece. E o não, muitas vezes, é uma forma muito maior de autocuidado, muito maior de amor mesmo, de cuidado, de afeto por a gente, de preocupação. E a gente precisa compreender o não além do nu e cru, né? Do apenas não. Não, mas não por quê, né? Então, sempre quando Deus nos dá um não por meio de uma oração, é uma forma de cuidado. E existe um porquê, existe um propósito por trás de tudo isso. Então, tiveram alguns nãos quando eu penso assim, tipo, vou abordar sobre isso. E eu fiquei pensando sobre o que eu vou abordar no último episódio, né? Eu acho que tanto o primeiro como o último, ele sempre tem aquele peso, né? Tipo, vou começar a temporada com o quê? Vou encerrar a temporada com o quê? E eu pensei em inúmeros temas, inclusive eu só decidi hoje que seria esse tema, sabe? Eu tive uma conversa, acho que semana passada, com uma amiga e ela sugeriu esse tema e aí eu disse, vou anotar para o próximo ano, inclusive eu disse isso a ela. Mas quando eu parei para refletir, eu estava lendo alguns temas salvos, não sei o que lá, eu disse, é isso, sabe? Porque faz muito sentido com o meu 2025. Meu 2025, cara,
Eu dou risada porque eu mandei muitos memes pros meus amigos, zoando com a minha própria cara, porque 2025, cara, tanto Deus me disse uns nãos que me levaram para um lugar muito pesado pela forma como eu encarei as coisas, obviamente, não pelo não de Deus, porque eu sei que foi um autocuidado. No campo profissional, me levou uma frustração de um não, que eu passei meses me preparando para uma prova, enfim, coisa e tal. E me desalinhou, né, quando veio o resultado e eu mais uma vez bati na trave, sabe? No campo amoroso também, cara, de que eu recebi um não de Deus e eu fiquei, cara, sabe? Inclusive recentemente, é muito interessante, eu tava pedindo a Deus algumas respostas de uma outra situação, né, vida que segue e continua, e uma amiga minha que ela não sabia absolutamente nada do que eu tava passando, sabe? Acho que foi mês passado, agora em novembro, que ela me mandou uma mensagem, cara, que tipo casava com tudo. Ela é uma pessoa de oração, e eu sei que Deus tocou ela de alguma forma para me mandar aquilo. E quando eu vi que foi a resposta do que eu tava orando, cara, eu passei 2 dias chorando por conta da mensagem. Eu disse, amiga, a sua mensagem foi uma resposta para as minhas orações, mas não foi uma resposta fácil de se ouvir, porque foi justamente o não de Deus, sabe? E me pegou muito, cara. Eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu, de novo estamos aqui no mesmo patamar. Mas quando eu reflito 2025 e se tivesse algum ano que eu pudesse apagar da minha história, sem sombra de dúvida seria 2025. Não foi um ano positivo para mim, não foi um ano fácil. Óbvio que eu saio diferente por conta de tudo que eu passei, né? Mas eu apagaria da minha história. De verdade, assim mesmo. Não vejo 2025 com bons olhos. Dou muito graças a Deus que esse ano está terminando, porque é uma oportunidade de contar novas histórias, de refazer, né, a minha vida por outras perspectivas, por outros olhares. Então, mas eu carrego tudo isso. Eu gostaria de dizer que você não está sozinho. Isso quem está dizendo não sou eu, é Deus, tá? Então vamos aprofundar o porquê de alguns nãos mexerem tanto com a gente, quanto aprendizado isso tudo traz para cada um de nós, sabe? Quando eu penso em 2025, eu penso mais que eu sobrevivi do que eu vivi. Eu vivi muita coisa, fato, sabe? Mas a maior parte do tempo eu me senti muito, estou batalhando, estou lutando, estou tentando viver, sobreviver a tudo isso, a toda essa guerra que está em volta de mim, sabe? E isso não só no campo amoroso, isso no campo profissional também. Então foi muito louco 2025 para mim, de uma certa forma, sabe? Eu teve uma boa fase que eu senti que eu estava no piloto automático, que eu não estava mais nem reagindo para a vida, nem reagindo para as coisas, sabe? E a gente precisa entender que o não também é resposta. Muitas vezes Deus silencia, né? E o silêncio a gente já sabe, a gente já aprendeu tantas vezes ao longo da vida que também é uma resposta, mas às vezes a resposta de Deus é um não. E a gente precisa encarar esse não como um cuidado, sabe? Como uma forma de Deus, porque a gente precisa compreender que a nossa visão de mundo, de futuro, ela é muito limitada, sabe? A gente só consegue enxergar passado e presente. Deus, ele enxerga além, ele enxerga o futuro. Então, muitas vezes, quando ele diz um não para a gente, ele está nos protegendo de algo que poderia vir a acontecer. Então, quando a gente começa a enxergar isso, que Deus enxerga além da nossa percepção, talvez a gente comece a enxergar esses nãos de uma forma também diferente, sabe? Porque, cara, eu queria tanto isso, mas Deus não me deu. Eu queria tanto aquilo, mas Deus não permitiu que eu alcançasse. Com certeza tem um propósito maior, sabe? Com certeza existe uma forma de cuidado. Eu conversava até com uma amiga recentemente. Ai daqueles que mexerem com a gente, porque Deus está vendo tudo, sabe? Eu me sinto tão cuidado e tão protegido por Deus que eu sei que, inclusive, o fato dele me dizer alguns nãos é uma forma de cuidar e de me proteger, sabe? Porque sabe que determinadas pessoas ou determinados lugares não seriam bons o suficiente para mim e que poderiam futuramente vir a me causar algum mal, sabe?
ou alguém já propriamente tentando fazer algo que pudesse vir a me prejudicar, eu também acredito que Deus também tira essas pessoas, sabe, da nossa vida. Ao longo da vida, algumas pessoas se afastam, saem, e às vezes a gente nem compreende o porquê da saída ou do afastamento, mas Deus tem uma visão tão mais ampla além da nossa, que é fato que tem um cuidado dele por trás de tudo isso. Então a gente precisa, eu acho, no final das contas, também confiar mais, sabe? Que Deus está cuidando da gente mesmo quando a gente acha que não, mesmo quando a gente não consegue enxergar, perceber esse cuidado. Uma coisa que eu aprendi muito esse ano é que a gente também precisa estar preparado para as respostas que Deus nos dá, sabe? Então, sempre que a gente pedir resposta, a gente precisa de fato estar preparado para enxergar as coisas exatamente como elas são, ou as pessoas exatamente como elas são. Eu aprendi muito ao longo da vida, isso não é uma lição de agora ou desse ano, né, de que o nosso olhar sobre as pessoas, ele está meio que maculado, porque a gente olha para as pessoas baseado no afeto que nós temos ou alimentamos por elas. Então, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos, nós vamos ter um olhar, e as pessoas que nós não amamos, que nós não gostamos, vão ter um olhar. Então, o nosso afeto, o que a gente sente pelo outro, ele interfere também na forma que nós enxergamos o outro. Então, quando a gente pede a Deus uma resposta, né, sobre uma situação ou sobre alguém, a gente tem que estar preparado para enxergar exatamente aquilo que ele nos mostra. Desprovido do nosso afeto, sabe? Olhar as situações ou as pessoas da forma nua e crua, como elas realmente se apresentam. E eu conversava realmente também com algum amigo, não, com um amigo recentemente sobre isso, e eu falava isso, eu quero, a partir de tudo que eu vivenciei ao longo desse ano, né, que foram muitas coisas, com muitas pessoas, enxergar as pessoas baseado naquilo que elas me mostram, baseado naquilo que elas me apresentam. Então, tipo, cara, eu enxergava muito com o meu amigo, mas quando eu paro para olhar, por exemplo, por outros ângulos, com outras perspectivas, com olhar sobre as atitudes das próprias pessoas, talvez eu não enxergue da forma bonita que eu tinha enxergado. Então, por exemplo, aquelas atitudes daquelas pessoas em relação a mim, elas estão demonstrando o quê? Elas estão demonstrando cuidado, zelo, afeto? Ou elas estão demonstrando que simplesmente não se importam, sabe? E teve até um relacionamento que eu rompi mesmo de amizade esse ano, que eu simplesmente disse isso, sabe? Eu disse, olha, cara, as atitudes da pessoa me mostram que ela não se importa comigo. Ela não tá nem aí de que as ações dela vão me machucar. Então, foda-se. Não tô nem aí, não tô nem ligando. Cortei da minha vida e acabou-se. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a enxergar as pessoas baseado naquilo que elas nos mostram, nas atitudes, eu acho que a gente consegue, de fato, ter mais clareza. Então, quando a gente pede a Deus uma resposta e ele nos mostra a realidade dos fatos, eu acho que a gente também precisa ter maturidade suficiente para encarar as coisas como elas realmente são, como elas realmente se apresentam para nós, e não sobre o olhar de afeto que a gente tem sobre as pessoas, sabe? E aí a gente esquece muitas vezes também que o não de hoje ele pode ser o cuidado que você vai agradecer amanhã, agradecer lá na frente. É interessante porque eu quando paro para pensar, por exemplo, cara, se isso que eu tanto queria tivesse concretizado, tivesse dado certo naquele momento, sabe? Talvez eu tivesse entrado num buraco muito maior, tivesse parado no fundo do poço por outras questões, sabe? Então, nem sempre aquilo que a gente quer, que a gente deseja, é o melhor para a gente. Então, a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. Porque sempre que Deus nos diz um não, quer dizer que Ele está cuidando da gente, Ele está, muitas vezes, nos livrando de algo pior lá na frente. Então, tantas e tantas vezes a gente fala ao longo da vida sobre livramento. Eu penso, por exemplo, um pneu que furou, um acidente que aconteceu, um atraso que eu acabei
não vendo o despertador, uma situação inusitada na minha rotina que aconteceu e eu não cheguei no horário que eu tinha programado, ou não consegui ir para um determinado local, eu vejo que muitas vezes essas coisinhas pequenas, que muitas vezes são tão é, imperceptíveis aos nossos olhos, é o cuidado de Deus. Muitas vezes ele livrou da gente de um acidente e por isso que a gente se atrasou. Muitas vezes ele livrou a gente de tantas outras coisas que a gente nem sabe. Tem tantas coisas, por exemplo, fiz uma viagem, cheguei são e salvo, cheguei seguro lá, massa. Mas a gente não tem percepção de quantos detalhezinhos ao longo do percurso foi tendo o toque, o agir de Deus, para que a gente chegasse em segurança lá, para que a gente voltasse para casa em segurança, e de tantas coisas que ele nos livrou. E por que a gente não sabe que ele nos livrou disso? Porque simplesmente não aconteceram. Então, tem coisas, nãos que a gente recebe, dores que a gente passa, que simplesmente vão impedir de que a gente passe por dores futuras, sabe? Simplesmente que a gente passe por coisas lá na frente. Então, muitas vezes, é porque quando a gente está no meio do processo, é difícil a gente perceber isso. A gente está no meio do caminho. Então, a gente fica muito ligado ao hoje, ao presente, ao agora, ao que está acontecendo naquele momento, ao que está perceptível aos nossos olhos, que a gente não consegue perceber além. A gente não consegue enxergar além. E o cuidado de Deus, ele é tão grande com a gente, tão infinito, sabe? O amor de Deus por nós é tão incondicional que até no não, até naquilo que não dá certo, até no silêncio, muitas vezes é uma forma de cuidado com a gente. Mas é difícil da gente enxergar isso, da gente perceber, porque a gente realmente tem uma visão muito limitada, muito humana, sabe? Mas Deus está o tempo todo nos livrando de situações, de lugares, de perigo, de tantas e tantas coisas em todas as áreas da nossa vida, seja na área amorosa, seja na área profissional, seja nas nossas relações de amizade, por vezes até nas nossas relações familiares, porque tem relacionamentos tóxicos no ambiente familiar também. Então, muitas vezes alguém sai da nossa vida como uma forma de proteção, de cuidado de Deus, porque ele não quer ver que a gente seja ou está sendo machucado constantemente, sabe? Eu acho que a gente precisa confiar mais. E aí é óbvio que vem uma frustração espiritual, porque Deus não me escuta, Deus não me atende, Ele não está ouvindo minhas orações. E às vezes até a gente orar dói, sabe? Eu não consigo dobrar meu joelho, não consigo parar para conversar com Deus, eu estou com raiva e para ser sincero, eu sou muito honesto com Deus nas minhas orações. Eu nunca vou externalizar para Deus uma coisa e estar sentindo outra, sabe? E às vezes não é bonito aquilo que eu relato nas minhas orações, não é algo agradável, né, de se dizer, mas nas minhas orações com Deus eu sou nu e cru, sabe? Eu exponho mesmo. É a minha conversa de tipo, senta aqui, Deus, eu preciso conversar contigo. E eu exponho, inclusive, minhas revoltas, minhas raivas, e quantas vezes eu disse, Deus, tá doendo, e eu gritei dentro do carro, né? Eu, que raiva, sabe? E, cara, eu olho assim, eu digo, que bom que eu tenho um Deus que me ama tanto, que me permite ser eu, sabe? Me permite externalizar exatamente o que está no meu coração, porque não adianta eu dizer para Deus, ele sabe que eu estou sentindo bem, sabe? Então eu vou externalizar exatamente aquilo que está no meu coração. E ele sabe disso. Ele escuta, ele me entende. Então, quando eu estou revoltado, quando eu quero discutir, eu estou frustrado, eu digo, pô, sabe? Deus, cara, foi o que eu fiz, sabe? Eu não merecia estar passando por isso. E quando a gente está passando por alguns processos de dor, que a gente se contesta do porquê está passando por aquilo, e até brinquei com uma amiga essa semana, de dizer, cansei de aprender. Deus, não quero mais workshop nenhum que eu tinha para aprender, aprendi esse ano. Chega de aprendizado, já aprendi, já amadureci, e vamos daqui para frente que seja diferente. E fica, né, essa questão, a gente precisa lidar com essa frustração, que é normal, que é natural do ser humano, e de que a nossa fé ela não pode estar condicionada, por exemplo, ao atendimento dos nossos pedidos, ao atendimento das nossas orações. Vai tão mais além, né? Que, na verdade, Deus cuida da gente em todos os detalhes, e
que a gente possa sempre externalizar, ser fiel àquilo que está no nosso coração, sabe? Deus, ele entende, nos entende, entende as nossas dores, entende as nossas frustrações. Então, que a gente seja honesto nas nossas orações e que a gente não fique no lugar da frustração, não fique no lugar da dor, e peça inclusive a Deus a graça, sabe, de conseguir mudar isso dentro da gente quando a gente se perceber nesse lugar. Então a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações sem perder a nossa fé, sabe? E eu acho que é muito um processo de confiar. Quando Deus nega algo para a gente precisa entender que é porque Ele tem algo maior e melhor para a gente, sabe? Deus enxerga além. Então eu preciso confiar, dizer, Deus, eu não estou entendendo o porquê da negativa, eu não estou entendendo por que isso não deu certo. Inclusive, quando você quiser começar algum projeto novo, se não for para frente, um investimento, né? Eu gosto sempre antes de tomar qualquer decisão importante para a minha vida, conversar com Deus e ver e ter essa resposta, sabe? De sentir no coração a coisa certa a se fazer. Isso é confiar. E às vezes ele vai dizer para a gente não ir, vai dizer para a gente não fazer. Então, por mais que a gente queira, é dar esse passo para trás e confiar, tá? Se Deus me disse não, é porque é o melhor para mim. Se Deus nos diz não e a gente vai mesmo assim, ou faz mesmo assim, existe uma grande tendência, uma grande probabilidade da gente vir a se frustrar e a esse projeto, ou esse sonho, ou enfim, ou esse relacionamento dar errado. É por isso que tem muita gente frustrada em tantos relacionamentos, sabe? Que elas não estão felizes. Isso é claro, isso é nítido, mas elas se mantêm por dependência, por carência, enfim, por inúmeros fatores, porque elas insistem em algo que Deus já mostrou claramente que não era para elas, né? Então, existe um perigo da gente abandonar a oração depois do não, né? Tipo, ah, vou me revoltar com Deus, não vou mais orar porque ele não me atende, não me escuta. E qual sentido faria, sabe? Eu me pergunto muitas vezes isso. Eu estava até conversando com outra amiga também. Recentemente eu disse, ah, agora eu estou numa fase que eu quero muito retomar cada vez mais uma vida de oração, estar mais íntimo com Deus, de estar cuidando, porque eu sinto que Ele cuidou tão bem de mim ao longo do ano, apesar de eu ter sofrido tanto, ter passado tantas tribulações, mas eu nunca estive sozinho. Então quero estar em oração com Ele, né? Porque oração, orar é um relacionamento, não é uma troca. Eu não vou orar para que Deus me dê algo, sabe? Eu vou orar porque eu quero estar em intimidade com Deus, porque eu quero ter essa relação com Deus. E, obviamente, nas minhas orações eu posso vir a pedir algo, mas não é no lugar da troca. Eu só vou orar se Deus me der. Deus não me der, eu vou parar de orar. Infelizmente, de forma humana, a gente pode ter essa tendência de fazer isso às vezes, sabe? Mas a gente entender que o nosso relacionamento com Deus vai além de tudo isso. Vai além das respostas que Ele nos dá, sabe? Vai além dos sims, dos nãos, dos silêncios, dos talvez. Porque é sobre a nossa fé, é sobre a nossa intimidade, é sobre a nossa relação. E a gente vai precisar, no decorrer de tudo isso, quando Deus diz o não, né, vai precisar redefinir algumas rotas, reajustar alguns sonhos. Tem coisa que a gente sonha, mas que Deus não sonha. Pra gente, Deus não quer pra gente. Daí, se Ele diz que aquilo não é pra gente, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar frustrado, reclamando, remoendo, tocando na mesma tecla uma vida inteira? Ou tentando, sabendo que o projeto vai fracassar? Ou simplesmente eu acho que é uma oportunidade de você repensar a vida, repensar os sonhos, repensar os projetos, dizer, tá, Deus, isso aqui não é para mim, então o que é para mim? Eu quero te ouvir, me mostra, sabe? E estar atento aos sinais, eu acho que fé é isso, é a gente confiar. Por mais que humanamente algumas coisas possam, inclusive, parecer impossíveis, sabe? Mas quando Deus tem algo pra gente, pode ter certeza que acontece, que dá certo. Eu até conversava semana passada com um amigo meu também, e ele dizia assim: eu creio muito que o que é pra gente vai encontrar um jeito de chegar até nós, sabe? E que se nossos caminhos se descruzam e for realmente pra gente ficar junto, enfim, com alguém que a gente ame, né? A vida dá um jeito, no caso Deus dá um jeito, nossos caminhos
voltarem a se cruzarem, e realmente eu acredito que isso deva acontecer, sabe? Eu acho que a gente pode traçar outras rotas, traçar outros caminhos, mas Deus dá sempre um jeito de trazer a gente de volta para o caminho certo, o caminho que nos faz bem, nos faz feliz, aquilo que Ele sonhou e planejou para a gente, que a gente sabe que vai fazer com que a gente seja feliz, não só de uma forma momentânea, mas de algo mais profundo para a gente, sabe? Como continuar orando depois de ouvir um não? Eu acho que é muito questão de fé mesmo, assim, de você buscar não desistir da sua vida de oração, sabe? De tipo, cara, Deus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo por que eu vim parar nesse lugar, por que tudo isso ao meu redor aconteceu. Mas eu vou continuar orando, confiando e acreditando que vai dar certo, sabe? Que eu vou vencer, que eu vou superar. Eu acho que é muito nisso, sabe? Da gente realmente não desistir. Quando aceitar o não é um ato de fé. Isso é difícil, viu? Aceitar o não. Eu acho que é graça divina. Humanamente falando, alguns nãos a gente não aceitaria em hipótese alguma. Não, Deus disse não, mas eu vou sim. Deus disse não, mas eu quero sim. Não sei o que lá. Então, eu acho que a nossa vida espiritual, quanto mais a gente está em intimidade com Deus, eu acho que melhor nós conseguimos aceitar as respostas que Ele nos dá. Seja sim, seja não, né? E para encerrar o episódio de hoje, anotei uma frasezinha, sabe, que eu acho que ela resume bem tudo isso. Se Deus disse não, confie. Ele continua sendo bom, mesmo quando a resposta dói. Eu acho que muitas vezes a gente está muito baseado nas nossas dores, naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está querendo, e a gente começa a ter um olhar negativo sobre Deus, sabe? Porque Ele não atendeu às nossas orações, porque Ele não deu o sim que a gente tanto queria, e corre o risco da gente enxergar Ele nesse lugar negativo, enxergar Ele como um pai que nos abandonou. E Deus jamais fará isso. Porque o amor dele por cada um de nós é muito incondicional. Então, Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Então, mesmo quando ele nos diz o não, ele continua sendo bom. Porque esse não é uma forma de cuidado, é uma forma de zelo, é uma forma de livramento, é uma forma de proteção. Então, que a gente, quando receber isso na vida, quando receber algum não de Deus, que a gente não mude o nosso olhar sobre ele, mas que a gente mude o nosso olhar sobre a situação. Se Deus disse não, é porque é o melhor para a gente. Ele tem algo melhor e maior para cada um de nós. Então, ele cuida, ele ama, ele protege, ele zela. Então, obrigado pela companhia. Obrigado por, ao longo do ano, ter estado aqui comigo, compartilhando, seguindo, comentando, curtindo. A presença de vocês faz toda a diferença para que o podcast continue vivo. Que você tenha um 2026 muito próspero, muito abençoado, que você confie nos planos de Deus para a sua vida. Um abraço, um 2026 muito abençoado. Muito obrigado por tudo e até a próxima.